Olá pessoal, hoje é dia 29 de julho de 2018, eu estou aqui com mais um vídeo comentando as notícias da semana. E eu queria começar retomando uma notícia, que eu comentei na semana passada, que é sobre a crise na Nicarágua. A situação na Nicarágua está se aprofundando, a crise está ficando mais grave. As diversas fontes que você procura aí, da imprensa, falam de 300 a 400, até mais, de mortes já na Nicarágua, mais de 2.000 feridos, então a situação se aprofunda lá. Nós tivemos dia 23 de julho agora uma brasileira vítima dessa violência, a Rainélia Gabriele Lima, tá? E a gente lamenta e se solidariza aí com a dor da família e claro, não só dela, mas de todos os que morreram aí, fruto da repressão do Daniel Ortega sobre a população. A repressão que é usada, onde são usadas as forças oficiais de segurança, a polícia e também grupos paramilitares. Esses grupos paramilitares que simplesmente aparecem no lugar e começam a atirar nas pessoas que estão aí se manifestando. Esses são os piores. E é interessante notar, porque quando o governo federal fez o seu pedido de esclarecimento do crime, a versão que corre na Nicarágua é a versão de que a brasileira foi assassinada por grupos paramilitares. O governo da Nicarágua, para tentar contornar a situação, apresentou uma segunda versão, dizendo que na verdade tinha sido um segurança privado. Então essas duas versões acabaram se chocando, a versão da imprensa local, dos manifestantes, e a versão oficial do governo. No Brasil, nenhum partido se manifestou, principalmente esses partidos que apoiam as ditaduras. Nós tivemos uma pequena nota no portal vermelho.org que ele se limitou a reforçar a versão oficial do governo, como se não houvesse crise política na Nicarágua. A mesma coisa, uma nota do PT. A secretária de Assuntos Internacionais do PT soltou uma nota dizendo que a crise na Nicarágua vai se resolver por si mesma e que não deve haver interferência exterior, sem citar as diversas mortes que estão ocorrendo lá, a profunda repressão do governo sobre a população. Então, ou é o silêncio desses defensores de ditadores, ou são matérias, são notas que acabam por tentar justificar a ação desses ditadores, tá certo? E para você ver, eu já havia comentado isso na semana passada, o ataque que esses grupos paramilitares estavam fazendo à Igreja Católica, espancando bispos, depredando igrejas. Ontem teve uma manifestação grande na Nicarágua em defesa dos bispos que estavam sendo reprimidos por esses grupos paramilitares, e essa manifestação juntou todo mundo, juntou católicos, evangélicos, protestantes e eventualmente quem não tem nenhuma religião, mas perceberam que na verdade não era questão de defender uma religião ou outra, e sim defender as liberdades democráticas da Nicarágua. Então teve uma grande manifestação ontem na Nicarágua em defesa das liberdades, e claro, defesa dos bispos que estão sendo atacados, porque eles estão na linha de frente, tá? Então, e isso a grande imprensa praticamente esconde. Essa nota, sejamos justos, saiu no Estadão, pelo menos no portal na internet, mas muito pouco divulgado. Então a crise na Nicarágua se aprofunda, o Daniel Ortega de fato está implantando uma ditadura e isso está tendo consequências trágicas para a população nicaragüense, tá certo? Uma outra notícia da semana foi a censura que o Facebook fez a algumas páginas na sua rede social. Foram tiradas do ar 196 páginas de 87 perfis diferentes, porque você pode ter, uma pessoa pode ter mais de uma página, E a justificativa do Facebook para tirar essas páginas do ar era de que eram páginas falsas, que o dono, não havia efetivamente um dono, o dono da página não existia, era o chamado falso, perfil falso. Mas está tudo muito obscuro. A nota que eu li, a nota do Facebook, foi uma nota muito superficial, sem esclarecimento, ou seja, se existe um perfil falso,
o Facebook teria que dizer, olha, este perfil desta página, ele não existe, essa pessoa não existe, ela é falsa, ela está usando o CPF de outra pessoa, ela está usando os dados de outra pessoa e por aí vai. Mas não, ele simplesmente tirou, fez um esclarecimento genérico, tanto é assim que o Ministério Público Federal de Goiás pediu esclarecimentos ao Facebook, né, de por que ele tirou essas páginas do ar. Tá? E é óbvio que isso, na verdade, é uma ação de censura. Tá? Olha, nós precisamos tomar muito cuidado porque nessas eleições, né, existe uma operação que vem desde o Tribunal Superior Eleitoral, passando pela grande mídia, passando pelos blogs sujos, no sentido de demonizar toda e qualquer página com perfil mais conservador. Tá? Então, com a justificativa de que ou é fake news ou é perfil falso, eles estão tentando tirar essas páginas do ar. E o ataque não é contra qualquer página do Facebook, é contra as páginas que têm um perfil mais conservador. Páginas que são contra o aborto, páginas que são pró-Bolsonaro, por exemplo, né? São essas páginas que defendem o armamento da população, são essas páginas que estão sendo visadas pelo Facebook. Então é claro que há um perfil ideológico nessa ação do Facebook. Nós não podemos esquecer que o próprio Mark Zuckerberg, né, que é o dono do Facebook, ele foi convocado pelo Senado nos Estados Unidos, né, e ele foi duramente criticado por um senador, e em um determinado momento ele chegou a dizer que o Vale do Silício, não chamado Vale do Silício lá nos Estados Unidos, que é onde existem as principais empresas de tecnologia, tem o seu perfil claramente de esquerda. Quem trabalha no Vale do Silício, a sua grande maioria é de esquerda. Então está claro aí que há uma ação de censura, né? Censura prévia por parte do Facebook. Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa ação que está sendo orquestrada aí, que vem de vários setores mais ditos progressistas, né? São os de esquerda, no sentido de tentar calar as vozes mais conservadoras, né? Ou que pelo menos têm uma posição contrária. Tanto é assim que você não vê notícia de nenhuma página abortista, de nenhuma página de esquerda sendo perseguida, sendo fechada pelo Facebook. Já há notícias aí que talvez tentem até fazer a mesma coisa com o WhatsApp, né? Tentar bloquear grupos mais conservadores que divulgam informações, divulgam notícias. Isso é importante por quê? Porque nós sabemos que o Jair Bolsonaro, ele só vai ter 8 segundos de tempo na TV. É praticamente zero. É menos tempo do que o Enéas teve quando ele concorreu à presidência. Certo? Ou seja, a grande possibilidade de campanha eleitoral do Jair Bolsonaro não vai ser a TV e o rádio. Vai ser a utilização da internet, das redes sociais. Se você começa a girar a censura para esse lado, o candidato que mais tem a perder é o Bolsonaro. Então precisamos ficar muito atento ao que está acontecendo e essa tentativa de censura, ou essa tentativa não, né? Essa ação de censura que o Facebook tem feito sobre páginas conservadoras, tá certo? Continuando aqui, eu não poderia deixar de citar, tá? Eu vou falar brevemente sobre a campanha que a Globo iniciou, não é a primeira vez, tá? Com relação a tentar transformar a pedofilia não num crime, mas sim numa doença, né? O que está por trás disso, né? Se eu digo que uma determinada ação ela não é um crime, mas quem a comete na verdade é um doente, que portanto ele é vítima, ele não pode ser criminalizado. Você não é um criminoso, você é um doente. E a Globo fez uma sessão, né, um conjunto aí de 3 matérias para tentar defender a tese de que o pedófilo, na verdade, ele é vítima. Ele sofre porque ele não consegue controlar. Ora, isso é um absurdo. Todas essas perversões sexuais, elas são claramente controláveis. Você escolhe agir. Um pedófilo, ele escolhe atacar uma criança. Ele não é inconsciente, ele não faz de maneira inconsciente ou de maneira incontrolável, tá? E a Globo presta um desserviço à sociedade tentando transformar a pedofilia não em crime como é de fato, e sim numa doença. Existem ações de grupos pedófilos já nos Estados Unidos, já tentando se juntar, por exemplo, à comunidade LGBT, colocando lá o seu nome de amor transgeracional.
né? Seria eu, né, uma pessoa mais velha que tem amor por uma pessoa mais jovem. Então, precisamos ficar muito atentos. Existe um movimento concreto a nível mundial para tentar legalizar a pedofilia. Tá? E isso não pode acontecer no nosso país. Pedofilia é crime e o criminoso tem que ser exemplarmente punido. Tá? Tem que ficar preso e nunca mais sair da cadeia. Porque, afinal de contas, se ele não consegue controlar, aí que ele tem que ficar preso mesmo. A sociedade não pode pagar e não pode aceitar uma perversão desse nível e tratá-la como algo normal. Tanto é assim que, se vocês verem a matéria da Globo, eles não entrevistam uma vítima dos pedófilos. Porque é exatamente no sentido de tentar transformar o criminoso em vítima. E a verdadeira vítima, ninguém fala nada. Tá? Então é mais uma ação nefasta da Rede Globo. Eu vou deixar aqui um link, né, do canal do Bernardo Kuster, que ele tem um vídeo sobre esse tema. Ele pega alguns dados mais precisos a esse respeito, e aí quem tiver interesse, assista esse vídeo que vale a pena. Ele é bem didático, tá muito claro esse vídeo dele, tá certo? Para concluir, o recesso do judiciário está terminando, tá? E tem aparecido aí na imprensa, principalmente no site O Antagonista, que eu recomendo, é uma boa fonte de informação, o site O Antagonista, tá? Que começa a se costurar uma manobra no Supremo Tribunal Federal. Eu já havia comentado com vocês que o Supremo ele é dividido em duas turmas. Você tem o plenário, que discute as questões mais, digamos assim, de caráter mais constitucional, propriamente dito, mas para agilizar os trabalhos eles dividiram em duas turmas. Então você tem a turma 1 e a turma 2. A turma 2, ou a segunda turma, ela é a turma que está julgando as questões ligadas à Lava Jato. E eu já fiz aqui várias críticas à postura dessa segunda turma com relação aos julgamentos que ela tem feito em relação à Lava Jato. Quem compõe essa segunda turma? Gilmar Mendes, Celso Mello, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Edson Fachin. O Edson Fachin tem sido o relator dos casos da Lava Jato, mas ele está isolado ali. Ele está sempre em minoria, porque tem votado contra as questões na Lava Jato, né, votado contra a punição, tem formado lá o grupo do Gilmar Mendes, do Lewandowski e do Dias Toffoli. Então, o Edson Fachin está sempre perdendo nas votações, né? Tanto é que por isso que ele tem colocado algumas questões mais importantes para o plenário, porque no plenário consegue equilibrar. Qual é a questão? O mandato da atual presidente, a Carmen Lúcia, ele vai terminar agora em agosto, no mês que vem. Teoricamente, quem assume a presidência vai ser o Dias Toffoli. Então o Dias Toffoli sairia da segunda turma, iria para a presidência. Quem é presidente não participa de nenhuma das turmas. E a Carmen Lúcia, por ter saído da presidência, iria para a segunda turma. Certo? Ou seja, você poderia mudar ali a composição da segunda turma e mudar o resultado das votações. Porque aí poderia, em algumas votações, juntar o Edson Fachin, o Celso Mello e, se a Carmen Lúcia entra no lugar do Dias Toffoli, a Carmen Lúcia, então, você equilibraria a votação de 3-2 contra as condenações da Lava Jato, ou para libertar os criminosos. Você teria o inverso, você teria uma segunda turma um pouco mais dura com relação aos crimes de corrupção. E qual é a manobra que estão tentando fazer? E essa manobra vai entrar ali um personagem que está na primeira turma, que é o Marco Aurélio. Qual é a manobra? O Marco Aurélio está tentando fazer um acordo com o Dias Toffoli para eles trocarem de turma. Então o Dias Toffoli iria para a primeira turma, que não está julgando casos da Lava Jato, e o Marco Aurélio viria para a segunda turma e passaria, portanto, a integrar a turma que julga os casos da Lava Jato. Tá? Bom, qual que é a consequência? Quando o Dias Toffoli, que iria para a presidência, a Carmen Lúcia, ao invés de vir para a segunda turma, iria para a primeira. Então você manteria uma maioria pró-impunidade na segunda turma. Tá? Então, essa manobra está sendo costurada nos bastidores. O portal Antagonista deu a notícia, fez a denúncia, né?
Agora, precisamos acompanhar e pressionar para que isso não aconteça, porque isso seria uma vergonha, seria claramente uma manobra no sentido de garantir uma maioria pró-impunidade, pró-corrupção na segunda turma, que é que está julgando os casos da Lava Jato. E julga quais casos? Os casos daqueles políticos que têm foro privilegiado, que não vão ser julgados pelo Sérgio Moro e nem pela segunda turma lá em Porto Alegre, e são julgados diretamente no Supremo. E são esses casos que estão ficando impunes, porque, pelo menos por enquanto, a maioria é pró-impunidade. Se a Carmen Lúcia vem para a segunda turma, esse jogo poderia desequilibrar. Por isso essa manobra do Marco Aurélio para tentar trocar com o Dias Toffoli. E o Dias Toffoli iria para a presidência e a Carmen Lúcia, ao invés de ir para a segunda turma, iria para a primeira. E não mudaria nada nessa segunda turma. Então precisamos ficar muito atentos, precisamos pressionar o Supremo para que isso não aconteça. Isso é uma vergonha, isso deixaria claro aquilo que a gente está vendo, que é essa tentativa do Supremo de implodir, de acabar com a Lava Jato. Tá certo? Bom, por hoje é só, tá? Eu agradeço aí a paciência de todos com o vídeo acabou ficando um pouco mais longo. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem seus comentários, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.